O Irlandês, novo original Netflix, é a volta do Martin Scorsese aos filmes de máfia pelos quais ele ficou tão conhecido, e aqui ele entrega uma obra que é praticamente uma ode a tudo isso. Olá pessoas, eu sou o Arthur, sejam bem-vindos ao Bilheterama. Antes de eu comentar mais sobre O Irlandês, se esse é o primeiro vídeo no canal, não se esqueça de assinar aqui embaixo e de deixar um like, que isso ajuda bastante o canal a crescer e ficar cada vez melhor. A trama acompanha Frank Sheeran, um veterano da Segunda Guerra Mundial, se envolvendo com o crime organizado nos Estados Unidos e todo o caminho, contatos e trabalhos que ele fez ao longo de 4 décadas. Martin Scorsese e filmes de máfia / filmes de gangster são duas coisas que não dá pra desassociar. Quando você pensa em uma, a outra vem à cabeça, principalmente por conta de Os Bons Companheiros e Cassino, que ao lado de Poderoso Chefão 1, 2 e até 3, são os grandes ícones dentro dessa categoria de filmes. O Lobo de Wall Street, pra mim, é praticamente um filme de máfia, só que moderno, frenético e surtado, que o diretor colocou esse viés mais atual dentro do filme. Enquanto que O Irlandês é justamente o Martin Scorsese de hoje em dia, voltando-se para os filmes de máfia que ele fez na década de 90 e jogando essa perspectiva atual sobre aqueles filmes antigos. Isso acaba tornando O Irlandês praticamente Os Imperdoáveis dos filmes de máfia. Para quem não conhece, Os Imperdoáveis foi um filme que foi lançado em 1992, dirigido pelo Clint Eastwood, que é basicamente uma ode final melancólica ao gênero de faroeste, ao western, pelo qual o próprio Clint Eastwood ficou extremamente conhecido. E no caso de O Irlandês, eu sinto uma pegada extremamente parecida, em que ele vai abordar sobre esses arquétipos dentro desse gênero de filme de máfia, por assim dizer, com um olhar muito mais melancólico de um final de uma era. E justamente pela perspectiva de um personagem, do Frank no caso, já envelhecido, e ele olhando para o passado dele com um ar extremamente solitário e triste de tudo aquilo que ele passou, que ele viveu, as boas coisas e as ruins também. Por esse viés, o roteiro do Steven Zaillian, que foi escrito a partir de um livro chamado I Heard You Paint Houses, eu não tenho certeza se tem uma versão em português, que é baseado na história real, é um grande épico sobre a vida e principalmente sobre envelhecer e sobre as decisões que você toma ao longo da sua vida, como que você lida com elas quando você já está mais velho nesse sentido, os amigos que você faz ao longo dessa vida, a sua família e principalmente o legado que você deixa para trás, que é justamente pelo que você vai ser lembrado quando você não estiver mais aqui. Hi, Frank. Would you like to be a part of history? Yes, I would. Big business and the government are working together, trying to pull us apart. Something's gotta be done. E ainda que tenha tudo isso, ao mesmo tempo ele consegue ser um filme clássico de máfia do Scorsese, em que ele vai mostrar toda a burocracia por trás dessa organização, que um personagem começa lá no começo e vai chegar até um ponto específico. Me lembrou bastante também o jogo Mafia 2, que é um jogo que eu gosto de coração. Até a própria trajetória do personagem me lembrou muito do que eu vi dentro do jogo. Mas principalmente é um filme que me surpreendeu por ser engraçado em diversos momentos. Não que o Scorsese não consiga fazer comédia, porque O Lobo de Wall Street é um filme extremamente engraçado. Só que eu não esperava isso do Irlandês. E ele consegue entregar, principalmente quando ele chega num nível quase de Quentin Tarantino, em que o Tarantino pega certas convenções e usa diálogos para brincar com elas e quebrar esses pensamentos em torno de certas questões. Isso ocorre muito dentro do Irlandês também, que eu acho uma sacada muito legal. You always charge a guy with a gun. With a knife you run away. So you charge with a gun, with a knife you run. E por ser um filme que vai abordar tanto tempo da vida de um personagem, são 4 décadas, a duração reflete nesse sentido. É 3 horas e meia de filme, e a colaboradora dele, que é a montadora Thelma Schoonmaker, ela consegue condensar essas 4 décadas de uma forma que não fica ágil. É um filme bem cadenciado, tem um ritmo bem vagaroso, mas eu diria que ele nunca é maçante. Só que a questão é que é um filme de 3 horas e meia que está sendo lançado no serviço de streaming da Netflix, e eu sinto que talvez o filme se beneficiaria se ele não fosse um filme, e sim fosse, sei lá, uma minissérie de uns 4 episódios, 4 capítulos, cada um com sua 1 hora,
1h30 que você pudesse assistir pausadamente, seria uma experiência mais fácil de ser associada. Mas você sentar e assistir esse filme, que ele já é lento, de uma só tacada, de só uma vez, pode ser um desafio bem grande. Eu até acho que as pessoas vão assistir meio que quebrado, vai assistir um pouco aqui, um pouco ali, um pouco acolá, mas eu sinto que esse filme de 3h30, ele é muito mais rápido dos acontecimentos e tudo que passa do que o filme anterior do Scorsese, que é O Silêncio, que tem 2h40, e quando eu fui ver, parecia que eu tava no cinema fazia 6 horas. E um outro ponto a se comentar é a questão dos efeitos visuais de rejuvenescimento, porque são 4 décadas da história de um mesmo personagem. Então o comum seria você pegar um ator para fazer ele mais jovem e depois pegar outro para fazer ele mais velho. Mas o Scorsese queria trabalhar com o Joe Pesci e com o Robert De Niro, e os dois têm 76 anos hoje em dia. Você rejuvenescer eles 40 anos é um grande desafio. E na maior parte do tempo do Irlandês, funciona muito bem esse rejuvenescimento. Por mais que em muitos momentos você bate o olho no Robert De Niro e você fala: cara, você não era assim quando você tinha seus 30 e poucos anos, porque a gente acompanhou também o Robert De Niro ao longo da carreira dele. Ele fez Poderoso Chefão 2, em que ele é o Michael Corleone jovem. E aí você vê aqui em Irlandês e fala: E principalmente algumas cenas em que o olho e a boca entregam que aquilo não é real, fica muito artificial, o olho é muito vazio, não passa um sentimento, não passa uma expressão daquilo que o personagem está sentindo. Mas eu sinto que isso é pontualmente, de forma geral, os efeitos funcionam. E falando no elenco, a alma do filme está na dupla principal, no Robert De Niro e no Joe Pesci. O De Niro tá excelente como Frank, mas eu sinto que o Joe Pesci ele tá num nível além de atuação, de qualidade do que ele entrega dentro do personagem dele, porque primeiro que ele saiu da aposentadoria para voltar a trabalhar com o De Niro e principalmente com o Scorsese, e segundo que ele entrega uma atuação que é muito diferente do que a gente já viu ele entregar dessa persona dele mega expansiva, explosiva, violenta, dos outros filmes de máfia que ele fez com o Scorsese. Aqui não, ele é muito mais comedido, ele é calmo, ele fala baixinho, ele é minimalista no que ele entrega, mas ainda assim prende a atenção de todos que estão à volta dele. Ele consegue fazer isso de uma forma maravilhosa. Tem grandes chances de ser indicado ao Oscar como ator coadjuvante, porque ele tá fenomenal, e até agora, em 2019, eu não consigo pensar em outro ator que possa ser indicado a coadjuvante que ganhe do Joe Pesci, de tão bom que ele tá. Para se juntar a essa dupla, a gente tem o Al Pacino como Jimmy Hoffa, que assim, é o Al Pacino na sua zona de conforto extrema. Ele não entrega nada diferente do que ele entregou na maioria da sua carreira. Ele fala alto, ele grita, ele é expansivo, ele é barulhento, ele gesticula muito, ele fala rápido, mas ainda assim funciona muito bem. Ele tem um carisma absurdo dentro de cena e serve de contraponto para os outros dois personagens. Enfim, O Irlandês é um excelente filme e é uma obra do Scorsese sobre máfia, só que por um viés diferente, em que ele tá olhando para o passado, que ele fez esses outros filmes de máfia, só que com um olhar atual, falando sobre envelhecer, sobre legado, de uma forma muito melancólica e muito bonita. No meu top 3 filmes do Scorsese, em primeiro lugar, segue Os Bons Companheiros, que é um dos meus filmes favoritos da vida. Em segundo vem O Lobo de Wall Street, que é essa versão mais moderna dos filmes de máfia, de gangster. E por último, eu acho que eu consigo colocar O Irlandês, que é meio que a junção desses dois com um ar mais melancólico. Yes, I would. Whatever you need me to do, I'm available. E isso, pessoas, esse é meu vídeo comentando sobre O Irlandês. Vocês vão assistir? Qual é o filme favorito do Scorsese de vocês? Deixa aqui embaixo nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever no canal clicando na bolinha aqui do ladinho para não perder nenhum dos próximos vídeos. Deixa aquele like aqui embaixo, que isso ajuda bastante o canal a crescer e a gente ficar cada vez melhor. E não se esqueçam de me seguir aqui nas redes sociais. Beleza, gente? Até o próximo vídeo. It is what it is.